Olá pessoal, boa noite. Muito bem pessoal, então continuando nossa ideia natalina, hoje a palavra é alegria, e a palavra que você vai usar durante toda a semana no seu devocional do Advento, todos aqueles que estão participando, fazendo, enfim, a palavra é alegria. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, do versículo 8 em diante. Lucas 2, 8. Todo mundo chegou lá? Então diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e foram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede seu favor. Aquilo que nós cantamos aqui, mas como o Rafa falou, pensa, imagina alguns pastores dormindo ao relento num verão da Palestina, talvez uma temperatura como hoje, muito agradável, e de repente eles são envolvidos pela glória do Senhor, uma multidão de anjos aparece a eles, convidando eles para participarem do nascimento do Filho de Deus. Então esse é o momento que eles falam bem especificamente, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês. Então hoje o nosso tema vai ser alegria, entender o porquê que o Natal é também alegria. Nós vivemos hoje em um momento do mundo em que a alegria é vista apenas de forma circunstancial, temporária. É alguma conquista que nós tivemos, é alguma emoção que nós tivemos oportunidade. Eu gosto de ler bastante a respeito de filosofia e eu gosto muito de um filósofo, Arthur Schopenhauer, em que ele fala que a existência humana, e claro, ele está falando isso fora de Deus, porque ele não era um cristão, né? A vida é sempre uma tensão entre a expectativa de ter e a decepção de conquistar. É essa a ideia. Então o mundo vê a alegria dessa forma: substancial, temporária, até mesmo efêmera. Tudo o que nós fazemos é passageiro e a vida é sempre essa constante oscilação entre a ansiedade de ter e o tédio de possuirmos. Mas naquela noite, especificamente, os pastores receberam uma notícia que era, mais uma vez, versículo 10, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Não ia ficar só neles. Eles tinham que levar isso além. Eles tinham que levar isso adiante. Então nós vamos ver um pouquinho hoje do porquê que o nascimento de Jesus é fonte, sim, de grande alegria. Primeiro nós olhamos os versículos 8 e 9. Eles estavam lá, esses pastores, dormindo no campo, e eles não esperavam jamais que aquilo se tornaria um evento sagrado. Parou para pensar nisso? Quantas vezes você e eu vivemos a nossa vida comum, cotidiana, em lugares comuns, mas de repente, Deus transforma esse momento em algo sagrado. Pode ser o teu quarto, pode ser a cozinha, pode ser você na frente da pia, pode você sentado no sofá, pode ser o banco do teu carro, pode ser qualquer lugar. E por isso o Natal é alegria, porque não foram esses homens que estavam buscando a Deus. Parou para pensar nisso? Foi o próprio Deus que se revela a eles, dizendo: eu vou até eles. E esses homens que estavam ali, de repente foram envoltos por uma glória, ficaram aterrorizados, e o anjo diz: calma, não tenham medo. Ao contrário, alegrem-se, porque eu trago apenas notícias boas para vocês. Esses pastores, então, não eram homens religiosos. E às vezes nós temos a tendência de achar que Deus aparece só para os religiosos.
Só para aqueles que estão em algum templo, em alguma igreja, fazendo alguma coisa celestial, não dormindo com um bando de ovelha, né? Mas Deus apareceu para eles, exatamente nesse momento. Eles não estavam em um lugar sagrado e eles tampouco se consideravam homens sagrados. Mas Deus apareceu a eles, pessoas humildes, simples, em um lugar cotidiano. É assim que Deus faz. Nós achamos que Deus só pode agir em lugar sagrado, mas Deus age no nosso cotidiano. Então a salvação, ela não começa por nosso próprio esforço. Esses homens foram convidados a irem até Jesus. Dudu falou, nós aqui, Paulo falando aos Coríntios, né? Que nós somos aqueles que levam as boas obras, as boas notícias, desculpem. O Ademir também citou Romanos, dizendo que quão formosos são os pés daqueles que levam as boas obras. É exatamente isso que Deus faz. Deus convida pessoas para participar da obra que Ele está fazendo. É um movimento de Deus na direção de pecadores. Isso é o Evangelho. João, capítulo 1, 13, Evangelho de João, eu estava indo para trás, estou louco agora. João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Evangelho não é nós tentando ser bonzinhos para alcançarmos a Deus, participando de uma religião que nos leve até Deus, porque não é assim que a coisa funciona. Evangelho é Deus vindo até os homens, e essa é a boa notícia. E como Paulo fala lá em Efésios, não é por nossa obra, não é porque somos bons, mas é porque Deus é bom, para que nenhum homem se vanglorie de ter se esforçado o suficiente para alcançar a Deus, mas porque Deus, na sua graça e na sua misericórdia, veio em direção ao homem. É isso que fala Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, o Natal começa com uma alegria porque é Deus vindo em nossa direção. É Deus abrindo o caminho, dizendo, com licença, deixa eu buscar a esses meus amados. O Natal também é uma alegria porque Deus remove o medo. Esses pastores que estavam lá, eles estavam acostumados, dentro de um contexto religioso judaico, em que se encontrar com Deus é coisa perigosa. O próprio profeta Isaías, o mais famoso dos profetas, talvez, de escrita, quando ele está no templo e Deus aparece, ele diz assim, ai de mim, agora estou morto, porque meus olhos viram ao Senhor, eu que sou um pecador. Mas aí Deus aparece de forma soberana, dizendo assim, não tenha medo, não é por medo, pode ficar tranquilo, eu vim justamente resolver esse problema. Então nós não precisamos mais temer a Deus, nós somos reconciliados, como nos lembra Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ufa, o medo foi retirado. Nós não temos mais algo que impeça a nossa caminhada com Deus, porque Cristo, com o seu sangue, lavou todo o pecado. Não porque nos tornamos santos, mas porque Ele se tornou o pecado por nós. E por meio disso, a ira de Deus foi de uma vez por todas plenamente satisfeita. E nós não precisamos mais chegar a Deus por medo, nós não precisamos mais temer, fomos reconciliados. É um Deus que vem com misericórdia. E Jesus é isso. Ele vai voltar. Nós cantamos aqui e esperamos essa verdade. Mas Ele vem na forma menos provável possível. Ele vem em um bebezinho. E eu não sei você, mas eu não consigo, quando estou perto de um bebê, me afastar. Pelo contrário, eu quero ver, eu quero brincar, eu quero tocar. Agora veja a alegria de Deus convidando esses pastores, não para ver um Deus de ira que está pronto para derretê-los com o seu olhar, mas diz assim, vão lá se encontrar com Deus, e esse é o sinal.
um bebezinho em uma manjedoura. Alguém já te convidou para ver o bebê? Eu já fui convidado várias vezes. Não é legal? Tu diz assim, eu quero ver. Né? Quero ver, quero chegar lá, quero tocar, quero ver. Né? Bebê é legal, eles têm um cheirinho diferente. Depois eles ficam adolescentes, daí o cheiro muda. Mas antes, eles têm um cheirinho gostoso, eles são bonitos de ver. A gente coloca o dedinho e eles já apertam a mão naquele reflexo de segurar com o dedo. E de alguma forma você quer mostrar para ele que você está ali e que você sabe que ele está ali. Foi isso que Deus convidou para esses pastores verem. Não um lugar de condenação, mas um bebezinho que estava lá, frágil, disponível para que eles pudessem vê-lo. O Natal é alegria porque Deus tomou a iniciativa, o Natal é alegria porque Deus se tornou acessível, não agora por medo, mas para dissipar todo o medo. O Natal também é uma alegria porque Cristo é o Salvador prometido. E Lucas, no versículo 10 em diante, ele vai nos dar essa dica. Quando ele fala assim, não tenham medo, estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Jesus é o Salvador. Nota que ele já está dizendo, esse bebê aí não é qualquer bebê. Ele é sim o Salvador, e é como o Salvador que vocês vão vê-lo e visitá-lo. Mas ele não é apenas alguém que vai te ajudar a se salvar, como muitas pessoas pensam. Não, o que Jesus veio fazer? Jesus veio te ajudar a te salvar. Tu vai ter que fazer coisas boas, tu vai ter que orar, tu vai ter que ir na igreja domingo, tu vai ter que fazer algumas coisas, tu vai ter que fazer uma peregrinação a pé até algum lugar. Você vai ter que se sacrificar. Então Jesus, ele te ajuda a se salvar. Mas não é assim. Deus fala que Jesus é o Salvador, não apenas alguém que vai te ajudar a se salvar. Cristo, o Senhor e Salvador do mundo. Esse é o Cristo que nasce no Natal. Ele não é apenas qualquer um. Por isso que, quando nós comemoramos e celebramos o Natal, nós não podemos só fazer uma janta legal, e o amigo secreto da família, e que legal, vamos brindar aqui com um espumante. E Natal, para nós cristãos, ele é muito mais do que isso. Porque ele é a chegada do Salvador. Ele é a chegada do Salvador. E o Natal, então, ele também é uma alegria, porque Deus vai restaurar consigo o mundo. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Jesus inaugurou uma nova era no reino de Deus. Israel foi chamado para ser o povo que um dia Deus governaria. Jesus nasce para ser o governante que era esperado. E ele vai reconciliar consigo e com Deus o mundo. O céu todo se alegra agora com o que está acontecendo. É por isso que aparecem todos esses anjos. E tem 2 episódios em que você vê multidões de anjos louvando. Uma é aqui e outra só em Apocalipse. Parou para pensar nisso? O que nós estamos narrando aqui em Lucas, Deus está dando apenas uma abertura da cortina do que será o céu. E você só vai ver anjos louvando o Senhor, juntos, em conjunto, assim, lá em Apocalipse. Não tem outro jeito. Não vai encontrar isso em outro lugar. Então a paz agora é possível, a esperança agora é possível, que são os 2 assuntos que nós falamos anteriormente, no nosso advento. Esperança, paz, alegria. É isso que Jesus vem trazer para nós. Então o Natal é isso. O Natal é essa verdade de que Deus veio nos trazer grande alegria.
Não porque Ele nos deu um carro, não porque Ele nos deu uma casa, não porque Ele aumentou o nosso salário, não porque nós ganhamos uma viagem de férias bem legal, mas porque a salvação nos foi oferecida. Versículo 15 de Lucas 2 diz assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso, o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. Deus está nos convidando para fazer a mesma coisa. Qual é a tua ação diante do convite de Deus? Você pode correr para onde Deus está te chamando? Ou você pode só dizer assim: que sonho maluco que eu tive, vou voltar a dormir. O que você vai fazer? Esses homens tiveram uma ação. Quando eles receberam o convite dos anjos, quando eles receberam o convite do Senhor, para ir ver o que Ele estava fazendo, eles olharam uns para os outros e disseram: vamos? Vamos. Parece legal esse negócio. Vamos lá ver o que Deus nos revelou. E nós corremos com afinco para esse bebê da manjedoura? Nos alegramos e sabemos que essa é toda a alegria que Cristo pode nos dar? Ou estamos esperando mais coisas ainda, outras coisas que sejam maiores do que isso? E eu vou dizer para você, não há nada maior no Evangelho que Deus possa te dar do que Cristo. Não tem outro prêmio maior do que esse. O único presente que nós devemos desembrulhar é o próprio Jesus. Infelizmente vivemos por aí hoje um Evangelho que diz que nós vamos ganhar coisas mais do que Jesus. Gente, se algo é maior do que Jesus, fechamos a Bíblia e vamos viver de qualquer outra forma. Porque nada pode ser maior do que Jesus. Nada na minha vida eu posso esperar para ser maior do que Jesus. Jesus já é tudo que eu precisava receber. Só que nós nos acostumamos, nos dizemos cristãos, mas não desfrutamos do presente Jesus de forma plena. Até lembramos do Natal, fazemos um advento, cantamos umas músicas, mas nos esquecemos de viver Jesus. Achamos que outras coisas são mais importantes, são mais legais. 4 coisas que esse texto nos ensina. Foi Deus quem veio nos trazer a notícia. Ele nos buscou primeiro. Ninguém aqui na terra fica santo o suficiente para ganhar o céu. Ninguém pode chegar lá no céu e dizer assim: eu mereci, me deixa entrar. Segunda coisa, Cristo removeu todo o medo. A religião está baseada em termos uma relação com Deus baseada no medo do castigo. Por isso que religião nós temos que fazer a coisa certa, do jeito certo, até com o sacerdote correto. Porque se nós fizermos errado, Deus vai lá e castiga. Mas Cristo removeu o medo. Porque jamais Deus quis que nós nos relacionássemos com Ele por meio de religião. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele por meio de amor. E só vamos conseguir nos relacionar com amor quando o medo for eliminado. Todo relacionamento que é baseado no medo não está acontecendo em amor. Porque, como diz a Bíblia, o amor dissipa todo medo. Terceira coisa é que o Salvador nasceu e o Salvador é Cristo. E não há outra forma de chegarmos até Deus que não pelo próprio Salvador, que não por Cristo. Não existe nenhuma forma de conseguirmos alcançar isso. A paz, a esperança e a alegria chegam por meio da revelação daquele que é o Senhor nosso Deus. Agora é conosco. Assim como nos versículos 15, a multidão de anjos apresentou, deu a notícia e foi embora. O céu que estava iluminado se apagou, toda aquela cantoria silenciou, e o que sobra agora é a decisão de irmos ou não na direção do Salvador. De desfrutarmos ou não de um relacionamento com Deus por meio do seu Messias revelado. Agora é conosco.
Que Deus esteja cuidando da gente e que a esperança, a paz, a alegria e as outras palavras que virão nos nossos devocionais possam ser tudo aquilo que nos cuida e que nos guia. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela alegria que é plena em Cristo. Obrigado pelo teu amor, que é soberano em Cristo. Obrigado pela revelação do Messias, que é a nossa salvação, e Ele é Cristo. Como nós cantamos aqui, muito obrigado pelo Emanuel, obrigado por aquele que vem ser presente e vem nos dar a alegria da tua presença. Vem dissipar todo o medo, vem dizer para nós, te alegra, teu Salvador está aí. Não por circunstâncias do mundo, mas porque eu vim até você. Te alegra, porque eu vim te buscar. Tu é meu filho amado, só precisa ir em direção àquele que nasceu na manjedoura. Oh, Senhor Deus, muito obrigado por isso. Obrigado por essa verdade que podemos cantar, que podemos dizer que Tu és o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pelo Natal. E que nossas famílias possam realmente desfrutar do Natal de forma correta. Em nome de Cristo. Amém.